Porque estáis aqui ociosos todo dia, e de vós também para a minha vinha. Sentar-se. Meus amados irmãos, a você que nos acompanha também na sua casa, começamos hoje o novo tempo dentro do ciclo litúrgico. Começamos o ciclo que tem em vista a preparação para a Páscoa. Terminamos já o ciclo do Natal, tempo da Epifania, e agora começamos esse tempo de preparação. São duas preparações: a preparação propriamente dita para a Páscoa com a Quaresma, e a preparação para a preparação, que é o tempo da Septuagésima. São 3 semanas que antecedem o tempo quaresmal, o grande jejum, o grande tempo do retiro, da reconciliação que nós temos na igreja. E portanto nós queremos olhar para as coisas mais essenciais. A igreja, nossa mãe, ela é muito sábia no seu ciclo litúrgico, e ela faz com que nós repitamos todos os anos, percorramos todos os anos o mesmo caminho, para que a gente possa, pelo itinerário espiritual da liturgia, nos aproximarmos mais e mais de Deus, de maneiras tais que, se a gente não fez tão bem essa caminhada espiritual o ano passado, que neste ano a gente faça melhor ainda. Não é? Alguém pode perguntar assim: padre, por que a nossa vida é tão rotineira, tão cíclica, todos os dias a mesma coisa? Exatamente, são novas oportunidades que nosso Senhor nos dá. Se a gente não aproveitou bem, mais ou menos, conversava com o Coroinha antes da missa, no dia de hoje, mais ou menos quando a gente está na escola e nos oferece uma prova, uma avaliação, e a gente não vai tão bem naquela prova, nós temos a segunda chamada, a segunda chance, não é? Então aquela segunda prova é exatamente para a gente ser melhor do que a primeira. A vida da gente, nós temos várias provas, várias demonstrações da misericórdia de Deus, exatamente para a gente aproveitar esse tempo, não é? Para que a gente possa se santificar. Então a cada ano a gente precisa dar um passo avante na nossa santificação, corrigindo-nos dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados, e adquirindo as virtudes, buscando a santidade. Portanto, nos aproximamos assim de Deus. Vamos ao Evangelho, que é muito rico. Gostaria de convidá-los aí. Vamos pegar a folhinha. Nosso Senhor conta hoje a parábola dos convidados, dos operários para a vinha. Nosso Senhor compara uma coisa interessante, não é? Nosso Senhor faz comparações, porque através dessas analogias nós podemos entender qual o significado, o sentido da nossa vida, qual o papel que nós ocupamos, né, no reino de Deus. Então leamos juntos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a contratar operários para a sua vinha. Não é necessário que a gente diga, não é, que o pai de família é Deus, é o próprio Jesus, não é? E essa parábola, sobretudo, nós temos que nos situar. Jesus contou para os judeus, não é? E portanto, exatamente, ele está querendo passar uma lição para o povo escolhido, não é? Que foi chamado desde as idades mais remotas, desde o início do mundo, desde Adão, passando por Abraão, por Noé, por Moisés, por Davi, né? Nas diferentes fases da humanidade até chegar à plenitude dos tempos. Os convidados da última hora são os gentios, somos nós, né? Que fomos convidados por último. Tendo ajustado com alguns por um dinheiro ao dia, mandou-os para a sua vinha. Veja, nosso Senhor nos convoca como esse pai de família para algo específico. Primeiro, nosso Senhor nos chama, é o chamado de Deus, a grande chamada de Deus para a existência. Por que nós existimos? Nós existimos para alcançarmos o céu. Em outras palavras, nós somos convocados a sermos operários, somos todos operários. Veja, nós não somos escravos. O demônio vai sussurrar no nosso ouvido que a gente, fazendo a vontade de Deus, a gente se torna escravo de Deus, que Deus é mau, né? Que Deus
coíbe a nossa liberdade, que Deus tolhe a nossa liberdade, que Deus, sendo Deus, Ele é um mal, ele nos escraviza, e não é assim. Na verdade, essa é a grande tentação da humanidade, achar que Deus é mal, achar que Deus é o vilão da história, e não é. O vilão da história é o demônio, é Satanás, que ele sempre engana, ele oferece uma liberdade, mas na verdade ele acorrenta a pessoa. Não é? É exatamente, o pecado faz isso na nossa vida, né? O demônio oferece 1 milhão de prazeres, uma vida agradável, não é? O céu na terra, uma felicidade quimérica, utópica, que nunca vai acontecer. E a pessoa que cai naquele conto de Satanás, a pessoa pecando, ela se torna verdadeiramente escrava. Então ela abre mão da sua liberdade. E quando nós servimos a Deus, nós nos tornamos livres. Como diz a igreja, servir a Deus é reinar. Se nós servimos a Deus, ou seja, se nós damos o obséquio livre, a submissão da nossa liberdade, né, a oblação, o oferecimento da nossa liberdade, da nossa vontade no altar de Deus, no altar do nosso coração, se nós nos sacrificamos para fazer a sua vontade e não a nossa, a gente está sendo verdadeiramente livre e não escravo. Quem obedece a Deus, acha liberdade, né? E quem desobedece a Deus, acha escravidão. Então, nós somos convidados, veja, não para ser escravos, volto a dizer, mas para sermos livres. Quando a gente, portanto, responde a esse chamado de Deus, a gente está no caminho da liberdade. Então, todos somos convidados a trabalhar na vinha do Senhor. Nós poderíamos perguntar, que vinha é essa? Que trabalho é este? Primeiro trabalho é de trabalharmos as virtudes na nossa alma. Como diz os padres da igreja, como nos ensinam os padres da igreja, esse trabalho é o trabalho por adquirir a justiça, a pureza, a santidade, a humildade. Ninguém nasce pronto. Nós temos de nos fazer melhores, com a graça de Deus, com o auxílio de Deus, mas com o nosso esforço pessoal. Claro que não é apenas o nosso esforço, porque senão cairíamos numa heresia, no pelagianismo, né? Achando que é a gente que é o autor da santidade, a gente que se torna bom sozinho. Não, por a gente mesmo, a gente só pode fazer o mal, né? Mas a gente tem que ter a convicção que a gente precisa de Deus para ser bom. Nem um bom pensamento de São Paulo a gente pode ter sem o Espírito Santo. Ou seja, se Deus não nos ajuda, a gente não pode fazer nada de proveitoso para a vida eterna. Mas com a ajuda de Deus e com o nosso empenho, a gente consegue. Por isso o trabalho, né? Então o primeiro grande trabalho com o qual nós somos conclamados por Deus, é para a gente trabalhar as virtudes em nós. A gente tem que, quando pega um terreno, por exemplo, que a gente precisa lavrar aquele terreno, a pessoa vai fazer um plantio numa terra, primeiro ele tem que arrancar as ervas daninhas, tem que tirar os matos, tem que limpar a terra, não é? Então a primeira grande obra da nossa vida é a gente arrancar da terra do nosso coração os nossos vícios. O primeiro grande vício é esse que está descrito no Evangelho aqui. Quantas pessoas estavam nas praças ociosos, né? Jesus chama os operários, mas no decorrer do dia ele percebe que está precisando de mais gente, então ele vai nas praças da cidade e ele encontra lá gente ociosa. Por que estáis aqui o dia inteiro ocioso? Ele encontrou gente às 9 horas da manhã, encontrou meio-dia, encontrou às 3 horas da tarde, até às 5 horas tinha gente lá à toa na praça. Como diz um provérbio lá do sul, matando o cachorro a grito, ou seja, sem fazer nada, né? E é exatamente isso que o nosso Senhor quer, que a gente possa trabalhar de alguma maneira, que a gente se sinta útil. É o grande chamado da vida, a gente ser operário, a gente ser servo de Deus, né? Trabalhar na nossa alma, como eu disse, mas também trabalhar, se colocar à disposição, servir. Essa palavra servir, ela é tão importante. A gente acha sentido para a vida da gente se a gente for útil para alguma coisa. A gente servir uma pessoa, servir um ideal, servir algo nobre. Às vezes a apatia, a indolência, para não dizer a preguiça espiritual, nos deixa ociosos, como esses operários aqui, que estavam lá na praça à toa, talvez jogando baralho, não é? Deus nos convoca exatamente, Deus nos chama profundamente, né? Qual é a resposta que nós vamos dar?
Nós podemos dar uma única resposta, a resposta adequada. Cabe-nos aquela resposta adequada, não serve outra. E é interessante, a cada dia a gente precisa responder a Deus. A cada momento a gente precisa responder a Deus. A atenção naquilo que a gente faz. Estou vendo gente cochilando, não é? Tem pessoas que estão longe. É interessante que a gente chega atrasado na missa. Não, a gente precisa dar uma resposta adequada a cada situação. Por exemplo, quando nós acordamos de manhã e a gente descuida da oração pessoal, a gente já vai logo trabalhando, fazendo as coisas, não serviu aquela resposta. Deus esperava a oração, a fidelidade à oração diária, né? Quando, por exemplo, nós temos um lazer, nós vamos nos dedicar ao que no lazer? Aos prazeres pecaminosos do mundo, como os pagãos. Daqui a algumas semanas as pessoas acorrerão ao Rio de Janeiro para o carnaval. E nós vamos fazer o quê? Qual é o movimento que vamos ter? Nós vamos entrar na correnteza, nós vamos nos alegrar como os mundanos no pecado, naquilo que afasta de Deus, naquilo que destrói a nossa dignidade, feito animais, buscando o prazer, o sexo, as drogas, a bebida, né? Então nós temos que fazer o movimento oposto, temos que trabalhar, porque a gente não nasce pronto, a nossa tendência é sempre busca o prazer, foge da dor. Essa é a tendência do ser humano, está lá dentro da nossa natureza isso. Então a gente tem que fazer esforço, tem que trabalhar, tem que suar a camisa, né? E muitas vezes a gente age como esses operários que trabalhavam o dia inteiro, né? Quando viram aqueles últimos que trabalharam apenas 1 hora e ganharam a mesma coisa, o mesmo soldo, o mesmo salário, eles acharam ruim com o pai de família. Poxa, a gente trabalhou o dia inteiro e ganhou isso aqui? Acontece que eles tinham sido bem pagos, só que eles ficaram com inveja daqueles que trabalharam apenas 1 hora. Às vezes no serviço de Deus a gente diz assim: ah, já estou fazendo tanto, ah, já faço tanta coisa, e o fulano não faz nada. Quantas vezes a gente age assim, né? Nas coisas de Deus a gente acha que está fazendo vantagem se a gente está servindo alguma coisa. A gente faz uma festinha e a pessoa que está fritando pastel no calor fica falando daquele outro que está lá no caixa, por exemplo, não é? Ah, o outro está lá no caixa fazendo bem bom, ali na fresquinha. E o outro que está... E eu estou aqui fritando pastel no calor. A gente reclama com as coisas e na verdade a gente acha que está fazendo vantagem em servir, e na verdade é apenas a nossa obrigação. Na verdade é um dom de Deus a gente ser conclamado a ser servo e servir e ser útil numa paróquia, numa comunidade, onde quer que a gente esteja, não é? Por quê? Porque, como dizia São José Maria Escrivá e o Padre Pio, Deus é um bom patrão. Deus não é um senhor feudal, não é? Que tem escravos. Não, Deus é um bom patrão, Ele paga bem. Pode ser uma pequena ação que a gente faça, pode ser um copo de água fria que a gente dá a um pobrezinho, um prato de comida, uma visita a um doente no hospital, né? Um sorriso e uma atenção a um idoso, a paciência com uma pessoa, né? Pode ser um pequeno gesto. Deus vai retribuir aquele gesto de alguma maneira, mesmo que aquela pessoa venha se condenar, venha a se perder para sempre por causa dos seus pecados. Aqueles gestos bons que ela fez durante a sua vida, Deus vai retribuí-la enquanto ela estiver viva, porque Deus é justo, e Deus é boníssimo. Na verdade, o foco aqui desse evangelho não é para a inveja dos operários que trabalharam o dia inteiro e receberam X igual aqueles que trabalharam 1 hora só. O foco é para a misericórdia do pai de família, que quis pagar a mesma coisa que pagou aqueles que trabalharam o dia inteiro, pagou aqueles que trabalharam apenas 1 hora, não é? Ou seja, Deus é tão bom que Ele retribui imensamente mais com aquilo que a gente faz. Então esse evangelho, ao começar o novo tempo litúrgico da 70ª, a igreja quer que a gente faça como que um exame de consciência, para que a gente possa, no que eu estou servindo, o que eu estou sendo útil, será que eu estou servindo, será que eu estou dando o meu melhor na minha família, na atenção aos meus filhos, estou sendo um bom operário do Senhor, né? Para com os meus filhos, para com os meus pais, a questão dos filhos para com os pais, o cuidado com os pais, né? Ou então, será que eu estou sendo justo no meu trabalho profissional? Será que eu estou dando o meu melhor ali? Não é? Será que eu estou na minha paróquia, na comunidade em que eu vivo? Será que eu estou sendo útil, me colocando à disposição? Será que eu estou me sentindo ali corresponsável pelas coisas da paróquia?
né? Ou estou delegando aos outros os compromissos que eu vejo que não são feitos, né? Então esse sentimento de que eu também sou responsável, de que eu também sou convocado por Deus para ser útil, para servir. E se a gente não foi tão bem o mês passado, um bom servo, se a gente não foi no dia de ontem tão bem, nós temos o dia de hoje, essa semana, esse mês, esse novo tempo, não é para que a gente seja. Então, demos o nosso melhor, como dizem os santos, né? No mínimo, a gente deve dar a Deus o máximo. Não serve meias medidas, não serve um pouco apenas. A gente tem que responder com a resposta adequada à vida e ao chamado de Deus a sermos, de fato, trabalhadores da vinha do Senhor. Depois teremos a recompensa, não é? Depois teremos a recompensa de nosso Senhor, que vai nos pagar bem. Deus nos paga bem, Deus é um bom patrão, como dizia o Padre Pio, né? Deus retribui com toda a enormidade, toda a sua misericórdia do seu coração, ao bem que a gente tiver feito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,